Prezados colegas, vamos agora apresentar a parte final do nosso trabalho, que é a indicação das fontes de recursos, as principais fontes de recursos que as empresas têm, qualquer que sejam elas, grandes, pequenas, médias, mas nós estamos aqui, o nosso foco é exatamente as pequenas empresas. A principal fonte de recursos de uma empresa é o capital próprio. No entanto, isso se leva para uma outra situação. Para ter capital próprio, é preciso que os proprietários da empresa tenham esse capital. O que não é fácil, o que a prática mostra que não existe essa disponibilidade de recursos com tanta facilidade. Então, se não existe esse capital próprio, é preciso recorrer a outras fontes que sejam os capitais de terceiros. Uma outra fonte importantíssima é a retenção de lucros. Empresa nova não tem retenção de lucros. À medida que a empresa funciona, que ela tem lucro, ela pode reter parte do lucro, ou em forma de reservas, ou em forma de aumento de capital, ou deixando lucros a distribuir, sem que haja a efetiva saída de caixa para reforçar a necessidade de dinheiro da empresa. Se tudo que a empresa ganhar, ela distribuir com os sócios, ela não cresce. E ela pode realmente ter dificuldades para transpor eventuais situações como essa que nós vivemos agora ou outras crises financeiras que o mundo está sujeito e nós no Brasil principalmente. Então é preciso que as empresas estejam fortalecidas e a melhor forma de fortalecer uma empresa é com a retenção de lucros que forma capital próprio. A outra são os fornecedores. Claro que toda empresa tem fornecedor, mas as empresas, para obter essa ajuda de fornecedor, elas precisam de tempo, precisam de tradição, precisam mostrar trabalho, precisam de garantias, precisam de oportunidades, precisam de tempo. Então, o fornecedor ele precisa ser trabalhado, mas é preciso que essas variáveis estejam presentes. Quanto mais a empresa puder obter recursos de fornecedores, melhor. Mas isso é uma luta, isso é uma tentativa. Isso não é uma coisa que se conquista simplesmente pelo fato de querer. Empréstimos bancários. Também é uma outra fonte de recurso muito tradicional. As empresas recorrem muito a bancos. Tem empresa que recorre mais a banco do que até fornecedores. Mas o sistema financeiro brasileiro, ele é composto de uma série de instituições e essas instituições, elas têm forma de trabalhar diferente, tem custo diferente, tem práticas diferentes, tem taxas diferentes, exigem garantias, exigem outras contrapartidas. Mas mesmo assim, a gente pode citar que existem os bancos públicos, principalmente o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste. Existem os bancos privados, os grandes bancos, Bradesco, Itaú, Santander, que são os principais bancos brasileiros. As cooperativas de crédito, que realmente estão crescendo bastante. O sistema de cooperativa de crédito está ocupando um espaço extraordinário no país. Não era muito comum, eram instituições mais fechadas. As cooperativas de crédito agora estão abertas ao público. As factories, que fazem a negociação trabalho com papéis, a empresa compra, venda de papéis, faz a administração financeira. Uma novidade agora são as fintechs, que são essas empresas de tecnologia, empresa financeira de tecnologia. Aí precisa também um pouco de domínio de tecnologia e de conhecimento de mercado, mas elas estão aí. E mais recentemente, as empresas simples de crédito, que foi criada pela legislação, agora no ano passado, exatamente para que sejam criadas empresas que forneçam, a atividade principal delas seja exatamente fornecer recursos para as empresas do Sim, para as pequenas empresas, para as microempresas, empresas de pequeno porte, principalmente aquelas que sejam optantes pelo Simples Nacional. Como eu já me referi há pouco, essas instituições elas fazem algumas exigências. Elas exigem que as empresas façam seguro,
que as empresas façam consórcio, que as empresas comprem título de capitalização, que as empresas tenham anos de experiência, que as pessoas físicas também tenham movimentação com a empresa. Existem garantias reais. Então isso dificulta, as pequenas empresas não têm essas garantias. Então recorrer a instituições financeiras não é uma coisa muito fácil. E quando elas conseguem, é necessário que o colega faça um cálculo real do custo efetivo da operação. Porque se uma empresa exige uma garantia hipotecária, então você vai pegar um imóvel e vai hipotecar. Isso tem um custo elevadíssimo de hipoteca. A criação da hipoteca e o registro da hipoteca. Esse é um custo que precisa ser computado nas taxas de abertura de crédito, nas taxas de juro, nas taxas de seguro e outras taxas que os bancos incluem nas operações, até que, se totalizando tudo isso, faça o cálculo de quanto realmente custa essa operação. Existe um fundo de garantia de crédito chamado FAMP, é o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas. Esse fundo ele é administrado pelo SEBRAE. Então, ele existe com essa finalidade. O SEBRAE, quer dizer, as empresas vão ao banco, vão pedir um empréstimo no banco, como elas não têm garantia, o banco pode dizer, procure o SEBRAE porque eu quero o FAMP. Então elas procuram o SEBRAE e o SEBRAE, então, para atender à necessidade e à exigência da instituição financeira, o SEBRAE, então, concede esse fundo de aval, que tem recurso administrado pelo SEBRAE. A outra situação em que pode ser visualizada agora é o seguinte: o governo federal criou uma página na internet. Essa página é esse site aqui, ó, gov.br/vamosvencer. Quem tiver interesse, entra nesse site, vou repetir, gov.br/vamosvencer. E ali tem tudo que o governo federal fez ofertando às pequenas empresas, às médias e às grandes empresas. Lá está distribuído recursos para pequena, para média e para grande, para comércio, para serviço, para indústria, está tudo separado. Se a sua empresa é um pequeno comércio, vai lá e coloca pequeno comércio. E tem lá já separado tudo que tem ofertado para pequenos comércios. Então essas informações ali são informações bastante analíticas, são atualizadas frequentemente pelo Ministério da Economia e ali tem toda a orientação de como deve proceder os interessados. E mais recentemente foi criado o PRONAMP. PRONAMP é esse Programa Nacional de Apoio à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que foi criado por uma lei, portanto, passou pelo Congresso, aqui não depende mais de ninguém, porque já é lei, já está em vigor, já está em funcionamento. É a lei número 13.999/2020 e esse programa ele é muito benéfico para as pequenas empresas. A taxa de juro é de 1,25% ao ano, mais a Selic. A Selic atual é de 3%. Portanto, o custo financeiro hoje dessa operação de PRONAMP é de 4,25% ao ano. O prazo de pagamento é de até 36 meses. Existia uma carência, mas o presidente vetou a carência. Mas essa carência, ela é agora decidida pelas instituições financeiras. O que a gente sabe no mercado é que essa carência está variando entre 4 e 6 meses. Depende do tratamento que a instituição financeira dá para esse seu cliente. O valor da operação é limitado a 30% da receita bruta que as empresas tiveram no ano passado, em 2019. A Receita Federal levantou essas informações e jogou essas informações lá como naquele domicílio eletrônico. Então a empresa vai lá e puxa a informação.
já tem a informação dada com o símbolo da Receita Federal e ainda aquele código para o banco verificar se aquela informação é verdadeira. Então essa informação ela é 100% garantida, ela é 100% verdadeira, porque ela é dada pela Receita Federal, ela é tirada da movimentação que as empresas declararam em 2019 através do PGDAS. Agora, esse 30% não é uma garantia de você chegar lá e tirar 30%, é até 30%. O banco vai fazer uma análise de crédito. Por exemplo, se em 2019 a empresa teve uma receita bruta declarada no PGDAS de R$1 milhão, então a Receita vai dar essa informação e o banco vai dizer o seguinte: essa empresa pode tirar até 30% de R$1.300.000. Mas o banco vai fazer outras análises, embora se diga no mercado que o banco não tem que fazer isso, mas os bancos estão fazendo. O banco é uma instituição financeira que se preocupa com garantia, mas essa operação ela é 100% garantida pelo governo federal. É garantida em até 85% da carteira do banco. Ou seja, o risco que o banco corre é mínimo, porque individualmente a garantia é de 100%. Mas no conjunto de todas as operações, o governo federal garante 85% da carteira que o banco ofereceu, que o banco negociou com os clientes através deste programa. O que a gente sabe na prática é que os bancos ainda estão colocando, tem algumas dificuldades, os bancos estão fazendo algumas exigências, mas tudo isso tem que ser quebrado ao longo do tempo. As instituições estão trabalhando, o CRC está fazendo um trabalho junto a algumas instituições, no sentido de mostrar para elas que, como existe a garantia plena e esses recursos são recursos do governo federal, não são recursos da instituição financeira, portanto não tem nenhuma razão para que o banco coloque qualquer obstáculo para que esses recursos sejam repassados para as pequenas empresas. Hoje, essa é a melhor oportunidade que as empresas têm, é o Pronampe. Mas, como o Fundo Garantidor de Operações, ele está dando a garantia, mas ele tomou uma decisão de que a garantia inicial vai ser dada para as microempresas, significa que os bancos primeiro vão oferecer os recursos para as ME, empresa com receita bruta de até R$360 mil por ano. E depois para as EPP, que aí vai para o limite de até R$4.800.000. Então tudo isso precisa ser negociado, tudo isso precisa ser conversado, tudo isso precisa ser quebrado através das instituições, com denúncias e com outras formas de cobrança. Porque essa operação é uma operação de recurso do governo federal. Esses recursos, os bancos são meros repassadores, a garantia individual é de 100% e a garantia para a carteira como toda para o banco é de 85%. Ou seja, se o banco emprestar R$10 milhões e receber R$1.500.000 daqueles correntistas ou devedores que são melhores pagadores, a garantia do banco já ficou 100%, porque o fundo garantidor ele vai garantir 85% da carteira. Então, existem outras formas de capital nesse momento. Então, a gente recomenda que as pequenas empresas procurem, nesse momento, fazer essas operações, porque isso aqui é transitório. Isso aqui não é uma coisa que vai ficar para sempre. Então, aproveitar as oportunidades, porque tem limite. Todos esses valores aqui, essas operações, elas têm limite. Essa lei estabeleceu qual é o limite, 14 bilhões e 900 milhões. Chegando a esse limite, pronto, teria que ter uma outra lei para fazer algum ajuste. Então, colegas, temos aí um material que vocês podem realmente utilizar. Façam um trabalho para atender às demandas das pequenas empresas.
A nossa classe tem muito a contribuir e foi exatamente por isso que nós, o CRC, tomamos essa iniciativa de elaborar esse trabalho e disponibilizar para todos os colegas contadores. Um grande abraço a todos.